Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. E neste fim de semana nós vimos ali um importante partido da oposição disputando as prévias ali para descobrir qual será o seu candidato à presidência. Vimos ali uma grande disputa de poder, vimos que não há uma total unidade ali entre os vários setores que compõem esse importante partido brasileiro e vimos ali que essa dita terceira via está com dificuldade aí de se emplacar, né? E nós, a partir disso, podemos tirar algumas lições importantes sobre a estrutura dos jogos de poder aqui no Brasil. Vamos falar um pouquinho de operações psicológicas, vamos falar aqui um pouquinho de estratégias de persuasão, convencimento. Vai ser muito legal esse vídeo, eu tenho certeza que você vai querer compartilhar. Lembrando a vocês que, é claro, a gente está na promoção aqui da Book November, da livraria Daniel Lopes, e você tem que aproveitar a oportunidade para adquirir títulos aí maravilhosos, sem falar que os 12 livros que nós vamos estudar no nosso Clube de Leitura Daniel Lopes Turma 2022 estão também em grande promoção e você pode acessá-los aqui embaixo, tá bom? Então, pessoal, nessas prévias aí, nós vimos que aquilo que parece ser uma coisa muito homogênea, na verdade ela compõe ali vários pequenos grupos, né? Nós vimos os pequenos grupos aí nesse importante partido disputando as suas prévias lá em Brasília e vimos ali que eles têm disputas bem acirradas, mas o que acontece é que nós percebemos que os grupos que existem, que dominam o poder, na verdade eles chegam a um consenso ali, eles têm um consenso entre eles e para tentar minimizar as diferenças internas. Isso aí é fundamental para você entender o que acontece no Brasil. E eu quero dizer para vocês que hoje, aquilo que originalmente era chamado de estratégia, o teatro das tesouras, né, alternância de partidos ali que combinavam, né, trocar, uma hora você fica no poder, outra hora eu fico e tal. Isso não é nada novo, isso é na verdade só uma reorganização daquilo que ficou conhecido na história brasileira como a república ou a política do café com leite, né? A gente sabe que a política do café com leite foi o nome que foi dado ao processo de alternância do poder entre os estados de Minas Gerais e São Paulo, né, que ocorreu durante a chamada ali República Oligárquica, né, que é a fase da República Velha que teve início em 1898 na presidência de Campos Salles. O que aconteceu, né? O advento do regime republicano no Brasil, em 1889, mudou ali toda a estrutura política dos jogos de poder no Brasil, né? Fazendo com que a organização da sociedade assumisse uma nova forma, porque uma das características que permearam essa primeira República Brasileira foi o fato dela ter sido comandada por oligarquias regionais. Então, os estados começaram a combinar ali de se alternar no poder. E os estados mais importantes naquela época, obviamente, eram São Paulo e Minas Gerais, e eles fizeram essa política do café com leite, né? Fingindo que eram inimigos, mas na verdade estava ali dentro de um grande combinado. É mais ou menos isso, né, que segue a mesma estrutura do teatro das tesouras, né, essa alternância combinada no poder. Mas o que eu quero dizer para vocês é que está chegando uma nova estrutura dessa disputa, que eu chamo de uma estratégia, não das tesouras ou do teatro das tesouras, mas uma estratégia do bicho-papão, uma estratégia também das leoas. Por que eu falo isso? Porque a maneira como as leoas caçam é uma maneira que é muito elucidativa para nós entendermos como é que está funcionando essa estrutura do poder hoje, né? A estratégia do bicho-papão é muito semelhante a essa estratégia aí de caça das leoas, né? E é muito interessante quando a gente olha na Bíblia, né? 1 Pedro 5,8 diz que o diabo, o nosso adversário, anda em derredor como leão procurando a quem possa devorar, né? É uma comparação muito interessante que a Bíblia faz com a maneira pela qual os leões ou as leoas caçam, né? Isso aí vai trazer um insight muito interessante para você analisar o que está acontecendo com a política brasileira hoje, tá? Então, o que acontece, né? O leão, ele é o único felino que vive em bandos, né? Ele vive em grupo ali. Então, ele vivendo em grupo, ele sabe gerenciar esse tipo de convivência, né? Eles têm uma estrutura de poder e eles funcionam como um grande grupo. É claro que tem subgrupos internos, mas tem um grande grupo. O grupo é constituído por um macho alfa ali, um macho dominante e várias fêmeas. E são animais que têm hábitos noturnos, ou seja, eles trabalham ali na calada da noite,
trabalham na escuridão, trabalham quando todo mundo está distraído e ninguém está conseguindo enxergar muito bem o que está acontecendo. Talvez seja isso que esteja acontecendo politicamente no Brasil hoje. A gente está com uma dificuldade de entender o cenário que está acontecendo porque a crise sanitária atrapalhou muito, essas questões aí logísticas e econômicas, a inflação, os juros altos e tal, o preço dos alimentos, isso está tornando difícil de analisar esse tipo de estrutura de poder, né? A maneira como ela está se organizando. E geralmente quando tem esse tipo de dificuldade, geralmente quando acontece essa dificuldade de você enxergar o que realmente está acontecendo, é nesse momento que esses bandos aí começam a atuar de forma mais direta, né? O que acontece? As fêmeas são aquelas que realmente caçam, né? Os machos ficam mais cuidando da questão dos territórios. E os filhotes ali acompanham o bando até 2 anos de idade, depois saem tentando dominar outros bandos, né? Para isso eles têm que entrar em combate ali com o macho-chefe de um novo bando, tá certo? Agora, outras características desse tipo de estrutura de poder, né? O leão, ele tem a juba, e a juba do leão faz com que o leão pareça mais forte do que ele realmente é. Ou seja, dentro dessa disputa de poder, eles sempre vão tentar se colocar como mais poderosos do que eles realmente são. E também o leão usa a sua estratégia do rugido. O rugido do leão pode ser escutado até 8 km de distância. Ou seja, antes de atacar, ele amedronta, ele solta esse rugido. É mais ou menos o que a gente está vendo na estrutura de poder do Brasil hoje, né? Uma estrutura de amedrontar, de trazer ali medo, né? Colocar todo mundo ali com medo. Então, o que acontece, né? Além disso também, os leões eles não têm uma imunidade muito boa, por isso eles evitam se machucar, eles evitam entrar num combate forte, eles não vão para cima daquele que é forte e poderoso, eles vão pegando os menores primeiros, né? Você vê que os leões não atacam ali os mais fortes, mas os mais vulneráveis, às vezes eles atacam animais que são mais velhos, são filhotes ou que estão machucados ou de alguma forma assim mais vulneráveis, né? Então, a maneira que as presas têm de se proteger, você imagina ali as zebras, por exemplo, a maneira que as zebras têm para se proteger é ficarem unidos ou andar em manadas, né? Essa que é a grande estratégia ali de defesa. A unidade, ela traz a proteção. Agora, como é que é a prática dessa caça, né? Quando, por exemplo, as leoas vão atacar um grupo de zebras, né? Elas têm uma estratégia muito organizada e que leva em consideração muitas variáveis. Elas fazem a coisa de uma forma que as zebras fiquem encurraladas. Por quê? Todas as leoas, elas ficam a favor do vento, né? De modo que as presas sintam o cheiro forte do inimigo e fujam para o outro lado. Então, o que acontece? Vamos supor que as zebras estão aqui e o vento está passando para cá. Então, as leoas, elas vêm e ficam na direção do vento para que o vento leve o cheiro das leoas até as zebras. As zebras, de repente, sentem um cheiro muito forte dessas leoas e saem correndo para um lado. Mas a leoa que sobrou, ela está no lado oposto, contrário ao vento ali, armando o quê? Armando a emboscada. Então, o que acontece? As zebras estão felizes aqui, de repente as leoas aparecem desse lado, o vento leva o cheiro e as zebras saem correndo para lá. Mas uma leoa já estava escondida do lado de cá e quando as zebras percebem que tem uma leoa do outro lado também, elas correm para o outro lado, ficam desnorteadas e acabam sendo ali encurraladas. Isso que acontece. Essa é a estratégia do bicho-papão. O bicho-papão, o que ele faz? Ele pega assim eles pegam um candidato que é muito amedrontador, que causa muito medo, que gera assim preocupação nas pessoas. Esse candidato não. Esse candidato vai acabar com a economia. Esse candidato vai acabar com o Brasil. Esse candidato vai levar o Brasil para aquelas recessões que tivemos. Aí você foge para um outro candidato que parece ser um oponente, que parece ser um cara que está contrário, mas na verdade faz parte desse mesmo grupo, dessa mesma estrutura de poder em que os grupos dominantes combinam toda essa estratégia. É mais ou menos isso, infelizmente, que a gente está vendo no Brasil hoje, né? Você chega num cenário, você olha ali, sei lá, 5, 6 candidatos, na verdade só tem 2 candidatos. É um candidato que tem uma proposta diferente, todos os outros candidatos pensam quase que exclusivamente de forma idêntica. Você pode até ver, hoje em dia tem candidato aí que antes era oposição, o Partido dos Trabalhadores, hoje está até se disponibilizando a se transformar em vice aí desse pessoal. Fica essa dica para vocês aí. Forte abraço, valeu!